Okay, ladies and gentlemen, I will do the presentation in English. Yes, certainly. But Professor Fernando Belo, who's from the Faculty of Letras and works in the philosophy of language, and he will deliver his talk en français. Because in the auditorium, there's somebody who doesn't speak Portuguese. Do you understand French? No. Do you understand French? No, just English. English and Portuguese, yes? Então, Il peut faire une petite introduction en français, je pense. Oui. Donc, je viens de dire à professeur Fernando Belo, que é a Faculdade de Letras, filosofia da linguagem. É isso. Título da sua comunicação é porque as ciências precisam de laboratório. Why do sciences need a laboratory? Ora bem, alors je fais resumo em francês para este senhor e já vou em português, ok? La question est celle-ci. Je prétends qu'il y a deux inventions majeures dans l'histoire de la pensée grecque-européenne, celle de la définition chez les Grecs et celle du laboratoire scientifique chez les Européens. Et que ni les philosophes d'habitude posent la question pourquoi la définition dans leur discipline, ni les scientifiques, ni les philosophes des sciences, à ma connaissance, posent la question de savoir pourquoi a-t-on besoin du laboratoire. Or, ce que fait la définition d'une part, le laboratoire d'une autre part, c'est de retirer de ce qu'on appelle la réalité ce qui est à définir ou ce qui est à expérimenter. Et donc, ce qui reste du contexte dont on enlève n'est pas pensable, n'est pas pensé ni par définition, ni connu scientifiquement par l'expérimentation et par la théorie laboratorienne. Donc ma question c'est de savoir, alors si la détermination relève d'une part en philosophie, d'autre part au laboratoire, ce sont des choses différentes bien sûr, philosophie et sciences, c'est de ça qu'ils s'occupent, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'ils laissent de part, hein? C'est là ma question. Et il semble que si on prend le mot détermination, il va bien pour la définition de la philosophie, il va bien pour ce qu'on fait en laboratoire, on crée des conditions de détermination, mais le dehors, la réalité, disons, elle est indéterminée. Et par exemple, c'était Aristote. Les accidents, c'est justement ce que la définition ne connaissait pas, donc c'était la réalité qu'on laissait pour définir, et les noumènes de Kant, c'est pareil, c'est ce que ne peut pas être connu par la raison pure, ni par la science notamment, et donc qui est ce qui joue dans la raison pratique, etc. Bon. Então agora je passe au português. Assim como não é frequente os filósofos interrogarem-se sobre a razão filosófica de ser da definição, também não será costume que cientistas e filósofos das ciências se interroguem sobre o estatuto epistemológico do laboratório. A crer, por exemplo, no Dictionnaire d'Histoire et Philosophie des Sciences de Dominique Lecourt, de 1999, em que a entrada laboratório não existe. Dans le dictionnaire de Lecourt, il n'y a pas mot laboratoire comme entrée. Ora,
Ça ne m'étonne pas. São estas duas invenções maiores da história gnoseológica do Ocidente, dos gregos a primeira, dos europeus a segunda. Presumo que se fizesse uma sondagem entre cientistas e filósofos das ciências sobre a razão de ser do laboratório, se encontrassem respostas análogas às da necessidade de andaimes para construir um prédio, que são retirados e ignorados uma vez o prédio pronto. Um instrumento indispensável que a reflexão dispensa de pensar. Presunção talvez. Acontece em todo o caso que o laboratório se me impôs como crucial em filosofia com ciências e é do que me vou ocupar. A definição é uma operação violenta de escrita, operada sobre as narrativas, les récits, e os discursos retóricos enquanto particulares, definição que retirou o termo a definir dos seus contextos, ou seja, que reduziu esses contextos e os seus caracteres particulares e constituiu o texto filosófico enquanto texto que trata de generalidades e não mais de particularidades, acontecimentos ou opiniões. Trata de essências impessoais e intemporais, sem lugar nem circunstância, sem contextos, pois, e argumenta sobre elas, nomeadamente indagando de causas e efeitos como razão de ser das coisas. O laboratório de física do século XVII acrescentou à definição, acrescentou à teoria científica feita de definições a experimentação sobre movimentos detectados por instrumentos de medição, segundo dimensões que se foram multiplicando nos séculos seguintes. Numa das coisas que sempre faltara aos filósofos, o uso das mãos, tanto Galileu como Newton eram exímios, fabricando eles próprios a sua aparelhagem laboratorial. Mas, embora acrescentando, o laboratório não deixou de ser filho da definição, já que, como esta, opera uma redução do contexto de onde retira o fenómeno a analisar laboratorialmente. Retira-o do alcance das narrativas e opiniões para o alçar ao saber gnoseológico intemporal, digamos universal, se entendermos por universo os laboratórios que repitam as operações experimentais e as escolas e bibliografias onde se ensinam ciências. Poderia já então dizer que o que o laboratório consegue e o torna condição estrutural dessa verdade científica universal é a criação de condições experimentais de determinação que justamente não existem nos contextos habituais da chamada realidade de que se ocupam narrativas e opiniões. Mas ao fazê-lo, diz também algo que provavelmente incomodará muitos cientistas e filósofos das ciências, que fora do laboratório, não havendo determinação, essa dita realidade permanece indeterminada e é sobre isso que quero refletir aqui. Como o exemplo de os acidentes de Aristóteles é justamente o contexto que a definição não conhece e os números de Kant também são desconhecidos. Ora bem, eu agora vou deixar de ler, está num blog, o texto escrito está neste blog, se o quiserem ler. Agora vou resumir e só volto a ler no final. O que é que se passa num laboratório? Dou o exemplo de Galileu no discurso sobre duas novas ciências. Ele mete uma bolinha a correr numa calha, num plano inclinado e calculou a distância percorrida com a bolinha e o tempo que vou percorrer. E calcula a velocidade, E sobre T, V igual a sobre T, e uma vez que não bate certo, porque o tempo não é proporcional à aceleração, ao espaço, calcula a aceleração E sobre T ao quadrado. Evidentemente que ele não usava equações, mas não importa. O que me interessa é o seguinte: numa equação física,
por exemplo, a aceleração igual ao espaço sobre t ao quadrado, há variáveis, E e T e A, e os resultados da experiência, as distâncias em E, os T's em T, vão permitir determinar a aceleração em questão, por exemplo, em metros por segundo quadrado, são em A. Ou seja, uma equação e os resultados das variáveis fazem um todo. O que, aliás, corresponde, a meu ver, ao que na teoria de Kuhn me parece extremamente forte, que não há oposição entre teoria e experiência. Os resultados verificam a equação. Ora bem, evidentemente que também é necessário para esta teoria, para isto, uma teoria, não é? Portanto, que explica o que é o V, o E, o T, o traço entre E e T que significa divisão, os 50, etc. Portanto, há uma série de convenções que permitem interpretar as equações, mas uma das razões pela qual me parece que se pode insistir em que o essencial da ciência em física é a equação e os resultados, é que eles bastam para o engenheiro. Quando passamos de um laboratório de científicos para um laboratório de engenheiros, o engenheiro, seja qual for a interpretação que se faça das teorias, utiliza essas equações para calcular as dimensões dos seus artefactos, daquilo que ele fabrica, independentemente da ciência mudar ou não as interpretações. O caso mais óbvio para mim é o de Newton. Costuma-se dizer, os cientistas costumam dizer que o Einstein e a física quântica puseram em questão a verdade da física de Newton. A este nível não é nada verdade. Os engenheiros atuais, na maior parte das coisas que fazem, continuam a utilizar as equações de Newton com técnicas de medição que não têm a ver nem com a velocidade da luz, nem com dimensões da ordem das partículas subatómicas. Bom, agora, Michel Foucault, no Les Mots et les Choses, acrescentou uma dimensão, aliás, não tem a ver com a física, a dimensão do epistema, que é extremamente interessante, porque é uma dimensão que é simultaneamente científica e filosófica. Ele analisou 3 domínios, os domínios da vida, os domínios da linguagem, os domínios do trabalho, no século XVII e XVIII, analisados em tabelas de representação, e mostrou como há um mesmo epistema para estas 3 disciplinas bem diferentes, e analisou as 3 disciplinas no século XIX, já quando elas tornam ciências com a dimensão do tempo, em biologia, linguística e economia, e, mais uma vez, o epistema é semelhante para essas 3 disciplinas bem diferentes. Ora bem, o que significa que aquilo que eu tenho feito e a que chamo de filosofia com ciências é qualquer coisa que, em relação ao que fazem as ciências, intervém no epistema e não no laboratório. O laboratório é a especialidade. O filósofo do laboratório não sabe nada. Mas o cientista, por sua vez, o que ele não sabe é o epistema. E é esse epistema que interessa ao laboratório. Ora bem, o problema então é o seguinte. Como é que se pode voltar do laboratório à chamada realidade e aos seus contextos singulares que foi reduzido? O problema, a meu ver, é o seguinte, vamos lá ver, por exemplo, a palavra realidade, realité, vem do latim res, que significa coisa. E basta ler, tanto faz cientistas como filósofos, quando falam desta realidade, falam como um amontoado de coisas. Há pessoas, há objetos, há isto, aquilo, meses, não sei o que mais. São coisas, assim, a monte. Não é nada de organizado. Ora bem, qual é a meu ver, evidentemente eu estou a falar muito depressa por causa do tempo, qual é, a meu ver, o que está aqui em questão? A questão é para que é que servem, ou como é que funcionam as regras
estudados no laboratório. Eu dou o exemplo do automóvel. O exemplo do automóvel é muito simples. Um automóvel é calculado, é estudado em laboratório, segundo vários tipos de laboratório, aliás, várias dimensões de laboratório, várias físicas e várias químicas, e são analisados no detalhe, com muito rigor, os jogos entre as peças, entre cada peça, para que o automóvel funcione. Mas qual é a teoria do automóvel? A teoria do automóvel é o que diz respeito ao conjunto de todas as peças, e isso o engenheiro tem que estar sempre com o olhar na estrada, na circulação, na lei do tráfego, na lei da circulação, para fazer um automóvel que possa avançar, virar à direita, virar à esquerda, travar, acelerar, etc. Portanto, numa situação que é essencialmente aleatória. E é esse aleatório que o engenheiro tem que ter em conta na maneira como estuda o conjunto do automóvel. O que significa que, neste caso, as regras usadas em detalhe, no detalhe do laboratório, ao nível teórico do conjunto do automóvel, as regras funcionam para o aleatório. Ora bem, eu vou tentar dizer como isto é verdade também na biologia e na linguística. Se voltarmos aos laboratórios científicos, pensemos, por exemplo, nos laboratórios bioquímicos de biologia. Seja ao nível das células e do seu metabolismo incessante, seja do sangue que lhes transporta as moléculas necessárias, seja do aparelho digestivo e respiratório que carrega esse sangue, seja do cérebro e outras glândulas hormonais, seja dos órgãos periféricos que permitem situar-se na cena ecológica e os músculos que nelas se deslocam, todas as inúmeras e minuciosas regras que se descobrem estão ao serviço da circulação nessa cena. Porquê? Isto é, por exemplo, um coelho ou uma raposa é feita de maneira tal que todo o conjunto da sua anatomia é para ela estar na selva. E está na selva a fazer o quê? A procurar comida para si própria e procurar fugir de outros que a comam. Ora bem, porquê é que estas regras são necessárias? Porque todas as complexas moléculas de que a célula precisa têm que ter moléculas de carbono, além de fósforo, etc., as quais só existem nas plantas, que as recebem por fotossíntese, nos herbívoros que comem as plantas e que são necessariamente as presas ideais dos carnívoros. Portanto, os carnívoros comem os herbívoros para terem moléculas de carbono, os herbívoros comem plantas para terem moléculas de carbono e as moléculas de carbono recebem o carbono da atmosfera. Isto implica, então, que o ciclo biológico do carbono explica a lei da selva que determina todas as anatomias de todas as espécies zoológicas e as imensas diferenças entre estas, mostrando que tal determinação não é determinista, já que todas as espécies têm que ser capazes de procurar e comer plantas ou animais para a sua autoprodução e de escaparem a outros que delas se alimentem. Ou seja, as regras estudadas pela bioquímica na anatomia geral do corpo são necessárias para a situação aleatória de caçar, de procurar caçar, procurar fugir, de arranjar refúgio, etc. Como no automóvel, da mesma maneira que a regra da circulação do automóvel determina a anatomia do carro em todas as suas regras, da mesma maneira, esta lei da selva determina as anatomias das imensas espécies de animais. Com as plantas o fenómeno é diferente. Ora bem, passando para a linguagem, o mesmo se passa nas regras de uma língua. Fonologia e morfologia, sintaxe e semântica, códigos textuais segundo os paradigmas dos seus corpos. Essas regras, por vezes muito subtis, às dezenas em cada frase,
mas em que nunca pensamos, quando as utilizamos, sob pena de não falarmos, essas regras agem de forma quase sempre correta, mesmo em analfabetos e em crianças pequenas, com a agilidade enorme que o aleatório da conversa pede, em que nunca se sabe bem o que o outro vai responder, nem por conseguinte o que se responderá. Isto é, as regras complicadas das línguas são sempre usadas numa conversa, ou como eu estou a fazer aqui, ou como vocês estão a ouvir-me, provavelmente a reagir, pondo questões ou dúvidas, não sei o que mais. Essas regras justamente funcionam essencialmente em aleatório. Portanto, é isto que, a meu ver, a filosofia de consciências devia ter. Agora, a dificuldade é que os cientistas pensam, e com razão, que o essencial da sua coisa é justamente a determinação, que é o que eles fazem no laboratório, é procurar regras de determinação. O que não me parece que tenham sido capazes de perceber, pelo menos pelas coisas que eu conheço, é de perceber que justamente a realidade, a ver se é um amontoado de coisas, um agregado, são justamente cenas de circulação, cenas de vida, cenas de gravitação. Aí, em relação à física, aqui o problema é um bocadinho mais complicado, mas o caso do automóvel mostra, e de qualquer máquina, o automóvel é o exemplo mais simples, mas todas as máquinas são assim, justamente a grande invenção da indústria ocidental é a máquina, desde a máquina a vapor, que tem uma maneira de funcionar equivalente à dos animais e das plantas, dos animais e dos humanos, das línguas, com a diferença de que não se autorreproduzem, de maneira que são razoavelmente mais simples. Ora bem, então o que é a realidade? Não só toda a realidade é indeterminada, como aquilo que as ciências descobrem, em laboratórios concebidos segundo condições de determinação, são regras que se adequam a essa indeterminação. O que significa que é possível uma filosofia que aproveite as grandes descobertas das ciências do século XX, apresentar a vantagem, em termos de teoria do conhecimento, em que a realidade deixa de ser um amontoado desordenado de coisas de toda a ordem para ser organizada em cenas de circulação cujas leis são conhecidas. E os mecanismos singulares que nelas se movem fazem-no autonomamente, segundo as regras que as ciências vão descobrindo, consoante as suas espécies. Moléculas, no caso da química, biológicas, sociedades, línguas. Com Heidegger, percebemos que essas regras das cenas, isto é, de todos os outros mecanismos, portanto, que é uma heteronomia, são dadas a cada um com a sua autonomia. Por exemplo, no nosso caso, são-nos dadas como alimentação e como aprendizagens. E essa doação, ao mesmo tempo, é retirada para que a autonomia seja real. Mas, enfim, isso aqui eu não desenvolvi, é impossível, em tão pouco tempo. A determinação que descobre a heteronomia no laboratório é, pois, estruturalmente correlativa da indeterminação de cada autonomia. Cada automóvel é indeterminado pela sua autonomia, que é de ir para onde a gente quer, para onde o condutor quer. E se fosse determinado, ia para onde ele queria, não é? A última coisa a precisar nesta questão do laboratório está longe de ser sumenos, já que nos faz a todos sofrer. O laboratório reduz o contexto daquilo que descobre, se é de ciências. Mas também o laboratório do engenheiro, ao utilizar os resultados descobertos, ignora os contextos que vão além daquilo que inventaram. A poluição resulta dessa cegueira redutora. Se um automóvel expele gases, o seu laboratório não experimentou a incidência desses gases na respiração dos indígenas, como terá que fazer um outro laboratório, de medicina desta vez. Os chamados efeitos secundários, como em farmácia também, são efeitos que o laboratório não pôde considerar porque não faziam parte do teste experimental. A grande dificuldade da questão terrível
das alterações climáticas é que não há laboratório para atestar apenas estatísticas. Pronto. Obrigado.